Muitas vezes, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Muitas vezes a gente não fica pobre ou a gente não está pobre por falta de oportunidade. Tem muita gente que fala, eu estou nessa situação, né, porque eu não tive oportunidade na vida. Claro que isso pode realmente acontecer. Existem pessoas que, enfim, têm grandes problemas, né, nascem em lugares complicados. Não estou dizendo isso, né? Todo mundo aqui é inteligente e eu queria passar uma informação para você que vai ajudar a sua vida se você está numa situação que você, enfim, precisa de mais dinheiro, quer se libertar, às vezes, desse ciclo de pobreza, às vezes da mentalidade de pobreza. Às vezes a pobreza não é por conta da falta de oportunidade que a gente tem, mas é por a gente insistir toda hora em cometer os mesmos erros. E a boa notícia, não sei se é boa notícia ou má notícia, é que na verdade isso não é nem culpa da gente, isso foi ensinado pra gente, isso é passado pra gente desde do sistema educacional, desde todo o sistema que está montado aí, que tem um interesse em manter a gente pobre, tem interesse em manter a gente burro, tem interesse de manter a gente doente, porque o próprio sistema se alimenta disso. Então eu quero passar aqui para você o tema do conteúdo de hoje, né? Que é essa escolha vai te manter pobre. E, na verdade, esta escolha, eu citei aqui 4 ou 5 escolhas, na verdade, que a gente acaba fazendo na nossa vida, que acaba perpetuando esse ciclo de pobreza. Então, esse conteúdo aqui não é um conteúdo raso, tá? Não é um conteúdo desses... Eu não gosto de falar, eu cito sempre aqui falando a respeito de coach, né? Eu respeito muito os coaches de verdade, os coaches sérios. O meu grande problema com coach são de pessoas que às vezes nunca passaram por determinado problema, não fazem ideia do que estão falando e querem às vezes meter o bedelho, às vezes até com boa intenção. Mas eu quero trazer aqui para vocês algumas informações que estão na literatura, que são bases de estudo, que se você entender e se você quebrar esse ciclo, se você entender o que está impedindo você de prosperar de verdade, nesse vídeo eu prometo para você que você vai entender, você vai conseguir ter uma vida muito melhor. Então é óbvio que grande parte do meu conteúdo aqui a gente fala sobre criação de conteúdo, sobre negócios na internet, você empreender, você ter o seu próprio negócio, ter sua independência financeira, mas eu gosto muito também de abordar temas um pouco mais profundos. Eu trago uma pitada aqui de filosofia, de sociologia, de antropologia, de literatura, coisas que eu gosto bastante. Dá uma batida tudo isso no liquidificador, que eu acho que tem tudo a ver porque nós somos seres humanos. E seres humanos nós somos plurais, nós somos holísticos. Não posso ficar simplesmente olhando só para a parte econômica e a gente deixar de lado, a gente desprezar certas coisas que são basilares nas nossas vidas. Porque eu poderia muito bem chegar e, sei lá, vomitar um monte de conhecimento técnico aqui a respeito de como que a gente pode enriquecer princípios fundamentais que a gente consegue fazer isso. Mas se a gente não estiver bem por dentro, se a gente não entender quais são as nossas falhas realmente enquanto seres humanos, enquanto nós não nos tornarmos pessoas melhores, nós não conseguiremos ter resultados melhores. Então, se você puder, pega um papel e uma caneta para você anotar essas informações, ou então salve esse vídeo para você ver depois. Se você não está inscrito no canal, eu não sei o que você está fazendo. Talvez seja a primeira vez que você está vendo esses conteúdos, né? Mas se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no canal de verdade, tá? Clica aí no joinha para dar uma força, né? Ativa as notificações aí no sininho. E se você quiser, comenta alguma coisa aí que você aprendeu, alguma coisa interessante para outras pessoas poderem ver o teu ponto de vista a respeito dessas coisas. Então, algumas coisas que eu anotei aqui. Eu estava lendo, inclusive, um trabalho... Tem um autor chamado John Taylor Gatto, tá? É o Gato com 2 T's, se você quiser depois dar uma pesquisada, né? Eu li algumas coisas que o Gato já tinha escrito, porque eu sou um cara que, sinceramente, eu não acredito que a nossa educação formal, da forma como ela está estabelecida, ela tem genuinamente o intuito de nos tornar pessoas melhores. Eu já fiz alguns conteúdos a esse respeito. E eu acredito, não sei porquê, sei lá, tem alguma impressão, né, por aí, que a educação que nós temos aqui no Brasil, ou no Ocidente de uma forma geral, simplesmente ela foi criada, ela foi moldada. Poderia fazer até um vídeo sobre isso, né, sobre os moldes, né, de por que a educação é dessa maneira, vocês ficariam estarrecidos de ver a bizarrice que é. Mas tudo bem, depois eu falo a esse respeito. Se vocês quiserem, vocês deixam aqui nos comentários. Mas a educação nossa que nós temos, desde as criancinhas ali na pré-escola, no maternal, ali,
né, sentadas todas nas fileirinhas obedecendo, né, a ordens, consumindo todo esse conteúdo, não é para a gente se tornar pessoas melhores. É para abastecer o mercado de trabalho com mão de obra. Essa é a grande realidade, pelo menos no meu ponto de vista. Não sei se você concorda comigo. E o Gatto ele fala exatamente isso. Ele era um educador, né? Ele já é falecido, já tem uns 20 ou 30 anos, se não me engano, já que ele já morreu. E ele falava exatamente isso, como o sistema educacional é voltado simplesmente para abastecer as fábricas, para abastecer o mercado de pessoas que simplesmente vão ficar apertando parafuso e o sistema mesmo não quer que você pense. Porque se você começar a pensar, você vai começar a questionar. Você vai pensar, pô, mas tá errado isso aí que tá, né? Não vou fazer isso aí. Né? Eu quero coisas maiores, eu sei que eu sou capaz de fazer coisas maiores. E eu acho que você deve imaginar que o próprio sistema não gostaria que muitas pessoas despertassem e começassem a questionar essas coisas. Então a primeira coisa, a primeira escolha, vamos dizer assim, que eu coloquei aqui, essa escolha que vai te manter pobre, a primeira escolha é a gente viver em piloto automático. É a gente não questionar, a gente repetir padrões, a gente não se questionar por que a gente está fazendo essas coisas. E exatamente esse era a parte do trabalho do Gatto, de fazer com que as pessoas entendessem que elas não precisam necessariamente obedecer aquilo que, as regras que estão pré-impostas para as pessoas. É possível sim a gente questionar, é possível não, a gente precisa questionar se a gente quiser ter uma vida mais livre, uma vida mais abundante, uma vida de mais prosperidade. Então toma muito cuidado para você não perceber se você está vivendo um piloto automático. É claro que tem certas coisas que a gente precisa fazer, tem que acordar, tem que ir no banheiro, tem que escovar os dentes, tem que se preparar para trabalhar, uma série de coisas. Mas, se você não questiona, se você está, sei lá, você está vivendo um ciclo na vida, né? Tipo a lei do eterno retorno lá do Nietzsche, né? Tá sempre fazendo as mesmas coisas e você está sempre cansado. E você não está, sei lá, parece que você perdeu o tesão de viver e alguma coisa está muito estranha na sua vida. Presta atenção que se você não está, né, vivendo nesse piloto automático, se você estiver fazendo isso, muito provavelmente você está no caminho para se tornar uma pessoa pobre se você já não tiver. Eu não estou dizendo pobre só a respeito de dinheiro, mas também dinheiro. O dinheiro é um reflexo de tudo isso. Porque normalmente as pessoas que questionam, normalmente as pessoas que querem mais da vida, são pessoas que também financeiramente conseguem ter resultados muito melhores. E é isso que eu quero para a sua vida. Comece a questionar, comece a ver se você não está no piloto automático, para você sair dessa mesmice. Principalmente se você olhar para a sua conta bancária e perceber que ela não está do jeitinho que você gostaria, beleza? Essa é a primeira coisa, então, que eu gostaria que você entendesse. Saia do piloto automático. Procure também o trabalho, tá, do John Taylor Gatto, tem muita coisa legal lá. Principalmente se você compactua dessa ideia, né, de que a educação formal que nós temos aqui é uma grande piada, e você não precisa dela, né, para você enriquecer. Muito pelo contrário, tem coisas que você tem que desaprender, muitas coisas que forem ensinadas têm muito viés ideológico em cima de várias coisas, principalmente que a riqueza é uma coisa ruim, né, os empresários são os grandes vilões das sociedades, querem explorar, né, os trabalhadores. Normalmente é isso que a gente aprende, isso é uma grande balela, beleza? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a gente toma, na verdade agora eu tô tomando chá, eu sempre tomo café, mas eu fiz um chazinho aqui para mim e pra Rita, tô tomando um chá aqui para variar um pouquinho. A segunda coisa que vai manter você, a decisão que vai manter você pobre, é você buscar segurança ao invés de liberdade. Isso é uma das coisas que eu aprendi, eu comecei a entender isso quando eu li pela primeira vez Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Isso deve ser no comecinho dos anos 2000, alguma coisa assim. Foi um dos primeiros livros de finanças que eu entendi realmente como é que é formada a riqueza, né, de verdade. Normalmente as pessoas, elas vivem, elas prezam demais pela segurança ao invés da liberdade. Então, muita gente, elas acham que estão prezando pela segurança. Então, muita gente prefere ter um salário, trabalhar como CLT, porque tem mais segurança, ao invés de empreender, ao invés de querer ter mais liberdade, né? E aí a gente vê, inclusive nos mitos, né? Você vê nos mitos gregos, lá tem o mito né, de Ícaro, né, que tinha, vocês devem lembrar de Ícaro, apesar que já faz bastante tempo já, mas vocês vão lembrar, Ícaro ele tinha as asas feitas de cera, e ele queria alçar grandes voos, né? E aí ele foi subindo muito alto, ele chegou muito perto do sol, e o sol derreteu as asas dele, ele caiu, isso, né, se estrupiou tudo.
Mas já era uma ideia de que a gente não pode, né, querer voar, né, pensar muito grande, pensar muito fora da caixa, senão a gente pode se estrupiar. É claro que a gente precisa dar, né, os passos conforme as nossas pernas, mas muitas vezes essa troca da liberdade pela segurança não é uma grande realidade. Tem muita gente, não sei se já aconteceu com você ou com alguém da sua família ou com alguns dos seus amigos, mas tem muita gente que pensa dessa forma de trabalhar por segurança e, sei lá, chega uma hora que ela percebe, ela está desempregada. A empresa a qual ela trabalha sofreu uma reestruturação, ela precisa reorganizar o quadro de funcionários. Isso daí não é maldade da empresa. A empresa gostaria, realmente eu já tive empresa, né, com vários funcionários. A empresa ela quer ter funcionários, ela quer ter coisas produzindo, ela quer dar benefícios para os funcionários, porque isso daí traduz como produtividade para a própria empresa. Então é um erro achar, né, que, enfim, um empresário é um grande vilão. É óbvio que hoje em dia as empresas estão tentando trabalhar cada vez mais de uma maneira enxuta, porque as margens de lucro estão ficando cada vez menores, mas não é esse o intuito aqui desse vídeo. Tá? Mas o que você tem que entender é que cada vez mais, né, as pessoas precisam entender que elas precisam trazer uma autorresponsabilidade maior. E não há nada demais em você buscar ser livre. Você ter o seu próprio negócio, por exemplo, traz uma grande liberdade para você. Não estou dizendo que é as mil maravilhas. Né, que você vai abrir o seu negócio, vai começar a empreender, né, um grande arco-íris, né, vai começar a surgir na sua frente, com um pote dourado lá, e tudo vai ser as mil maravilhas. Muitas vezes você vai ter que trabalhar mais, muitas vezes você vai ter que se empenhar mais. Mas eu garanto para você, se você trabalhar em alguma coisa que te dê realmente prazer, que você tenha, sabe, é muito diferente você trabalhar em alguma coisa que é sua, né, e fazer isso crescer. Principalmente se você fizer isso ajudando outras pessoas. Tá? Então já deixo aqui o meu convite, se você tem interesse, né, em aprender como você trabalha com a internet, aprender a vender para muita gente, principalmente vender o seu conhecimento, transformar o seu conhecimento em produto. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você ver uma videoaula, uma aula gratuita que eu deixei aqui mesmo no YouTube. Tá? É uma aula de mais de 40 minutos, onde eu mostro passo a passo como é que você pode transformar a sua marca pessoal, que é extremamente importante nos dias de hoje, você ter uma marca pessoal forte, né, e transmitir o seu conhecimento e ser muito bem pago por isso. Não estou dizendo você ganhar um troquinho, não estou dizendo você ganhar 1, 2, 3, 4, 5 salários mínimos por mês. Estou dizendo de você realmente enriquecer, porque você vai entender como é que você pode utilizar a internet como uma forma de você ampliar, né, o teu alcance e conseguir milhares e milhares de clientes. Então, dá uma clicada depois na descrição do vídeo, faça a sua inscrição lá, é de graça, tá? Você vai colocar o seu nome e e-mail lá para você, já vai ser direcionado lá para a aula do YouTube e vai receber algumas informações minhas por e-mail também. Então, se você quiser ser rico de verdade, não pense em trocar liberdade por segurança. É uma das piores maneiras, né, de você viver. De novo, não estou dizendo para você dar um passo maior do que a sua perna, mas comece a empreender, comece a querer ser livre de verdade, comece a querer ter seu próprio negócio, mesmo que ainda você esteja trabalhando como CLT, mesmo que você ainda esteja trabalhando como empregado, né? Reserve um tempinho para você aprender, né, como é que você pode ter seu próprio negócio. Vai ser uma das melhores decisões que você vai fazer na sua vida, garanto para você, beleza? Essa é a segunda coisa que eu queria compartilhar com você, das imbecilidades que a gente faz e que faz com que a gente fique nesse ciclo perpétuo de pobreza. Pobreza não, é de pobreza. Terceira coisa que eu quero falar para você, que a gente faz de errado, que nos mantém presos, né, na pobreza, é a gente troca tempo por dinheiro eternamente. Isso é um grande problema. Como assim trocar tempo por dinheiro? Uma coisa é eu ter ativos, né, que estejam trabalhando por mim enquanto eu estou dormindo. Outra coisa é eu efetivamente trabalhar por um determinado tempo para ganhar uma recompensa financeira. Então, normalmente, os empregados, eles trabalham dessa maneira, né? Eu trabalho lá 6 horas, 8 horas por dia. No final de um mês, no final de 30 dias, eu sou recompensado pelo meu patrão com dinheiro. Então, eu estou vendendo meu tempo por dinheiro. Mas não é só empregado que faz isso. Tem muito profissional liberal que faz a mesma coisa. Os advogados, apesar de alguns ganharem bastante, fazem a mesma coisa. Um médico, mas o médico é rico, Thiago. Na visão de muita gente, não. Mesmo que seja um cirurgião, você é um neurocirurgião que cobra 30, 40, 50 mil reais numa cirurgia, enquanto ele estiver trabalhando, ele está ganhando, mas você não tem ativos, né, que trabalhem para você. Então,
no meu ponto de vista, para quem quer enriquecer de verdade, precisa ter ativos ou pedaços de negócios, ou seja, você, sei lá, comprar ações ou comprar algum fundo, né, que te faça, se torne proprietário de algum negócio, ou você crie, né, coisas que vão dar retorno financeiro para você, mesmo enquanto você dorme. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil de você entender. Esses vídeos que eu faço aqui, por exemplo, no YouTube, que muitos criadores de conteúdo fazem também. Esses vídeos, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, vão estar me dando visualizações ainda. Eu vou estar conseguindo ganhar dinheiro de diversas formas, eu vou estar conseguindo parcerias de diversas formas por causa desses conteúdos. Eu vou continuar vendendo os meus produtos, os meus serviços, meus da Rita aqui por conta desses conteúdos, não só nos vídeos do YouTube, mas artigos que a gente escreve no blog e tal. Todo o conteúdo que a gente cria é como se fossem pequenos soldados que vão estar vendendo para a gente, sabe, 24 horas por dia. Então, por isso que eu recomendo muito que se você quer ter um negócio de verdade na internet, você precisa entender como é que você cria conteúdo que se conecte com uma audiência que tem interesse naquilo que você tem para oferecer. Seja um produto seu ou um serviço seu, independente do que você faz. Pode ser um encanador, você pode ser, sei lá, um advogado, um fisioterapeuta, sei lá, você é uma artesã de joias. Qualquer coisa, de bijuteria, não interessa. Qualquer coisa que você queira fazer, você precisa produzir conteúdo para esse conteúdo ficar sempre, né, gerando riqueza para você. Às vezes você, enfim, você quer fazer um conteúdo específico para o teu local de trabalho, na tua cidade, né? Então você começa a criar conteúdo e você vai conseguir muitos clientes. Mas toma cuidado com isso, porque também você só tem 24 horas por dia. Você não vai conseguir também trabalhar as 24 horas, por isso você precisa descansar também, você precisa comer, você precisa ir no banheiro, você tem uma série de coisas. Tá? Mas conteúdo é uma das melhores maneiras de você poder fazer isso. Então cuidado. Mesmo que você ganhe bastante dinheiro trocando o seu tempo por dinheiro, você sempre poderia ganhar mais se você entendesse como é que você pode construir ativos para dar mais dinheiro para você. As grandes fortunas entenderam isso. Né? Tem várias e várias coisas, como eu já disse, pedaços de empresas, ações, uma série de coisas. Mas para quem, né, gostaria de começar, acho que produção de conteúdo é uma das melhores maneiras de você começar a fazer isso na internet. Procure saber sobre isso e, mais uma vez, se você tem interesse, dá uma olhada na descrição do vídeo aqui, beleza? Não vou ficar repetindo isso como se fosse uma pessoa chata. Mas se eu fosse você, eu faria isso, certo? Quarta coisa, e é extremamente importante você entender isso aí também, que a gente fica nesse ciclo eterno de pobreza, é a gente negligenciar o autoconhecimento. Existem conhecimentos bons que a gente adquire na escola? Com toda certeza. Tem muita coisa que eu, ainda hoje, com a minha idade, eu lembro, né, da época que eu estudava certas coisas, certos conceitos que me são úteis. Mas a maior parte não é, vou ser bem sincero. Eu lembro que os professores falaram, um dia vocês ainda vão precisar disso na vida. E eu, sei lá, 95% das coisas jamais, né, precisei. É claro que você aprender a falar um português correto, você entender regras gramaticais, você entender os conceitos históricos, você entender como é que funciona, sei lá, a parte celular, alguma coisa na química, beleza, eu acho que é interessante isso como conhecimento. Mas em questão para a gente enriquecer, a maior parte disso daí você pode jogar no lixo. Então o autoconhecimento, as coisas que você aprende depois de você sair da escola, depois de você se formar, é o que vai fazer você conseguir dinheiro de verdade. Você vai aprender com outras pessoas, você vai aprender com livros específicos no que você quer aprender. Enfim, você vai aprender aquilo que realmente você deseja para você ganhar dinheiro. Por quê? Porque a escola não te ensina a ganhar dinheiro. Sabe, mesmo para as pessoas que fazem faculdade, que fazem uma universidade, eles saem de lá formados, a maior parte não faz a menor ideia de como se dá bem no mercado de trabalho. Se você, sei lá, é formado, você tem algum diploma universitário, você deve saber do que eu estou falando. Então, procurar autoconhecimento é uma das melhores maneiras de você quebrar esse ciclo de pobreza e começar a ganhar dinheiro de verdade. Então, o que você deve ler? Dei um conselho aqui, Pai Rico, Pai Pobre, um livro super legal, do Robert Kiyosaki, muito bacana, que ensina fundamentos de como é que você consegue ganhar dinheiro de verdade sem procurar status. Tá? Uma coisa a gente quer status. Outra coisa é a gente ter dinheiro de verdade, outra coisa é a gente ser rico de verdade, a gente ter ativos que trabalhem pela gente. A maior parte das pessoas está procurando status, quer mostrar, sei lá, compra um carro bacana financiado em 70 vezes, né? Aluga uma casa, paga, sei lá, 20 mil reais de aluguel, porque o cara ganha bem, às vezes o cara
40, 50 mil reais por mês, então vai alugar lá uma casa de 20 mil. Mas imagina quando dá zica isso daí, quando a pessoa às vezes dá algum problema, né? O tombo realmente é muito grande. Então procure autoconhecimento. É também uma das decisões que você deve tomar se você quer ser uma pessoa rica de verdade e sair desse ciclo de pobreza. E a quinta coisa, e a última coisa que eu quero falar aqui para você, e que você jamais deve cogitar em fazer, é você depender do sistema para você viver, depender do Estado. O Estado ele não quer te ver bem. O Estado ele quer ver você dependente cada vez mais, porque é assim que ele se perpetua. O que eu gostaria muito que o Estado fosse muito menor, né? As pessoas dependessem menos do Estado, porque não existe nada que o Estado possa dar para você sem ele ter tirado de você antes, ou ter tirado de outra pessoa. Então o Estado ele não produz riqueza. Quem produz riqueza somos nós que trabalhamos, somos nós que colocamos a mão na massa. Então nunca dependa do sistema. Quando eu digo sistema aqui, é o Estado e várias outras coisas que estão aí na sociedade. Entenda que ninguém vai vir te salvar, né? Você deve ser responsável de você conseguir construir a sua própria riqueza através de conhecimento, de autoconhecimento, que eu já falei para você, através de conversar com outras pessoas, ou através de assumir realmente as rédeas da sua vida, né? E entender que, sei lá, sabe, chegou a hora, né, de você realmente falar, pô, tô cansado dessa vida, eu tô patinando faz 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, não saí disso. Será que se eu continuar fazendo as mesmas coisas, será que eu vou conseguir algum tipo de resultado diferente? Não, não vai. E não dependa do sistema para você conseguir fazer isso. Então eu espero que esse vídeo hoje, eu não sei qual é a data que você está vendo esse vídeo, mas anote essa data e fala, Thiago, a partir de hoje, dia tal, mês tal, ano tal, eu vou assumir as rédeas da minha vida, eu vou procurar como posso ter meu próprio negócio, vou começar a entender como é que eu consigo o meu primeiro cliente, vou entender como é que essa bagaça toda de fazer com que eu tenha a responsabilidade de me transformar na pessoa que eu sei que eu preciso me tornar. Beleza? Espero que esse conteúdo tenha ajudado você, tenha dado uma sacudida em você. Se você gostou, né, não esquece de se inscrever, né, e dar o joinha para ajudar a gente. Um forte abraço e até o próximo conteúdo então. Até mais, tchau, tchau.